Amém? Glória a Deus. Está preparado aí? Teu coração está preparado para receber a palavra do Senhor? Então, em nome de Jesus, né? Vamos mergulhar na palavra, né? Nessa noite fria. Aqui tá frio aí, tá frio? Deve estar, né? Chama quem estiver perto de você e fala assim: agora vamos prestar atenção, porque Deus quer falar conosco. Amém? Glória a Deus. A palavra de hoje está assim no livro de Mateus. Mateus capítulo 5, verso 37. Abra sua Bíblia aí, acompanhe comigo. Mateus capítulo 5, verso 37. Amém? Somos ágapes, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Amém, queridos? Para quem não sabe o que é ágape, ágape é o amor de Deus, amém? Existem 3 tipos de amor. É o amor eros, né, que é o amor de homem e mulher, amor eros. O amor filéu, que é o amor de pai, filhos, de irmãos, aquele amor de família. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional, amém? O amor que não mede esforços para que fôssemos salvos, não mediu esforço, amém? Então, nós somos ágapes, nós temos esse amor de Deus implantado em nossas vidas, amém, queridos? Louvado seja Deus. Então é isso, Mateus 5,37. Se você já encontrou, né? Vamos lá. Tá frio aí também, Eliane? Tá frio, né? Glória a Deus. Aqui também, tudo é bom, né? Quando Deus manda, tudo é bom, amém? Vamos lá, Mateus 5,37 diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Eu vou ler pela segunda vez. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Vou ler pela terceira vez para ficar bem implantado na nossa mente, amém? Cida Honorato, Deus te abençoe, irmã Cida, glória a Deus. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Isso é o que está escrito em Mateus 5,37. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por esta noite, Deus. Nós temos o privilégio, Pai, de sermos o porta-voz, Pai, da Tua palavra. A palavra que o Senhor nos deixou e a palavra, Pai, que o Senhor revela a cada dia, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que nos dá, Pai, uma compreensão diferente. O Senhor nos dá, Deus, a sabedoria, Pai, que vem do Teu trono, Pai, para podermos enxergar aquilo que a palavra realmente quer dizer, Pai, e não aquilo que nós achamos que ela diz. Por isso eu te dou graças e te peço, Pai, continua nos ensinando, fazendo com que possamos crescer, Pai, porque os dias são maus, mas eu vejo, Pai, a minha volta, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que te dão, Senhor, essa atenção. Eu vejo o Teu cuidado, Pai, cuidando das nossas vidas, cuidando de cada detalhe, Deus. O Senhor cuida de nós. E eu te peço, Pai, faça-nos crescer, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala, Deus, aos nossos corações. Toma, Deus, a minha vida e fala com a Tua igreja, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu preciso confessar, queridos, que durante muito tempo na minha vida, tá? Na minha vida, eu sempre li essa palavra, mas sem muita compreensão, né? Qual de nós aqui nunca leu, né? Sim, sim, não, não. Seja seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que procede disso, o que passa disso é de procedência maligna. Qual de nós aqui nunca, né? Talita o quê? Estigaríbia. Glória a Deus, Talita. Deus te abençoe. Aleluia. Então, olha só. Seja, porém, eu posso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, né? Então, queridos, muitas vezes se eu fiz isso, eu tenho certeza que você também. Isso é aquela pressa que a gente tem de ler a palavra. A gente lê a palavra muitas vezes e não presta atenção no significado dela, amém? Então, isso é muito forte. Essa é uma palavra muito forte e me mostra o quanto nós necessitamos da revelação de Deus para o entendimento daquilo que a palavra quer dizer, amém? Todos nós, sem exceção, eu, você, eu não estou julgando ninguém, estou falando todos nós, 100% da humanidade, sem exceção, já dissemos que faríamos algo que nunca fizemos, sim ou não? Quantas vezes você já disse, não, eu vou fazer tal coisa e acabou não fazendo, né?
Nossa, pastor, é um pecado isso? Laura Stein, Deus te abençoe, Laura. Glória a Deus, seja bem-vinda por aqui. Então todos nós, eu, você, qualquer pessoa do mundo, alguma vez na vida já disse isso, né? Eu vou fazer tal coisa, não, deixa comigo, e acaba não fazendo, né? Então a palavra de hoje está dizendo assim: seja porém eu vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna, né? Então, todos nós, sem exceção, alguma vez na vida já falamos, não, eu vou fazer tal coisa, e acaba não fazendo. E pior, tem muitas pessoas que vivem assim, não só uma vez na vida, como todos os dias, né? A pessoa fala que vai fazer e nunca faz, né? A gente chama isso de procrastinação. Eu fico procrastinando, né? A Bianca De Vites, a minha filha mais velha, ela é coach, ela fala que isso é autossabotagem. A gente faz uma autossabotagem, a gente fala que vai fazer alguma coisa, não faz, fica deixando para amanhã e acaba não fazendo. Mas isso, queridos, segundo a palavra, é de procedência maligna. E você não aceita isso, você não aceita, porque você, assim como eu, nós somos muito cheios de Deus, né? Então a gente não aceita a ideia de sermos usados pelo inimigo. Você fala, não, jamais, isso não pode acontecer, mas não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Olha, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, amém? Quer ver só, quantas vezes você já disse que ia doar sangue e não foi doar? Clevilson, Deus te abençoe, Clevilson Melo. Quantas vezes você já falou, não, eu vou doar sangue e acabou não indo? Quantas vezes você já falou para alguém assim, não, alguém já falou, ora por mim, você falou, não, eu vou orar, e você esqueceu e acabou não orando, mas você falou que ia orar, mas não foi orar, amém? Então presta atenção como nós caímos nesse laço. Quantas vezes, eu não vou falar você agora, vou falar pessoas por aí, quantas pessoas por aí falam assim, não, depois eu te pago, eu garanto que eu pago, e acaba esquecendo de pagar? Quantas? Posso ouvir um amém, queridos? Então, se é para ser sim, sim, não, não, concorda que o não fazer aquilo que você se propôs a fazer é de procedência maligna? Sim ou não? Você concorda com isso? Olha como a palavra vai se revelando, queridos. A gente lê isso, olha, seja sim, sim, não, não, né? Olha, a Bíblia fala sim, sim, não, não. Você não pode ficar em cima do muro. Então a gente leva para um lado que não mergulha profundamente naquilo que a palavra quer dizer. E hoje Deus está te revelando isso. Olha, todas as vezes que você falou que ia fazer alguma coisa e não fez, você deixou de ser o sim, sim, não, não, e você então foi uma pessoa que não honrou aquilo que você falou, não é verdade? Então a gente precisa tomar mais cuidado, queridos, porque eu não quero ser instrumento do inimigo, eu não quero, e eu acho que você também não quer, né? Porque Jesus falou, o que passa disso é de procedência maligna. Eu tô fora, eu vou falar pro diabo hoje, em nome de Jesus, diabo, você não vai usar a minha vida. E você pode declarar isso aí já pela fé. Já põe a mão no teu coração e fala, diabo, em nome de Jesus, eu proíbo, eu declaro que você não vai usar a minha vida, eu não vou ser servo do inferno, em nome de Jesus, porque eu sou filho do Senhor. Posso ouvir um amém aí? Ou glória a Deus caprichado? Aleluia, glória a Deus. Eu vou te dar mais um exemplo para que você então comece a entender, porque eu não tenho nada para te passar, mas a palavra de Deus é tudo, amém, queridos? Olha só, Mateus 21, do 28 ao 32. Se você tem a sua Bíblia, abra e leia junto comigo. Mateus capítulo 21, do 28 ao 32. Amém? Está escrito assim, olha. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E quando a gente fala assim, a parábola dos 2 filhos, você já pensa no filho pródigo. E hoje não é o filho pródigo, tá? Calma, hoje não é o filho pródigo. Aqui Jesus está contando uma parábola, uma história. Por que Jesus contava muitas parábolas? Porque nós temos uma dificuldade de compreensão. Amém, queridos? A Bíblia se revela quando nós temos fome e sede de Deus. Então ela começa a se revelar, Deus começa a revelar a palavra. Mas a gente tem muita preguiça, então a gente fala, lê para mim, ora para mim, faz para mim, vai, fala para o pastor orar por mim. Então presta atenção, Jesus, ele sabendo da nossa fraqueza espiritual, Jesus então ele começa a contar histórias por parábolas, ele usa coisas do dia a dia para representar aquilo que o reino de Deus quer dizer para mim e para você, amém? Então aqui Jesus fala, que vos parece? Presta atenção, ele está falando, olha, presta atenção, um homem tinha 2 filhos, posso ouvir um amém? Um homem tinha 2 filhos, e ele se dirige para ao primeiro, e disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Versículo 29, ele porém respondendo disse, não quero, mas depois
arrependendo-se, foi. Versículo 30. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele disse: eu vou, pai, eu vou. Mas não foi. E não foi. E aí no versículo 31, Jesus pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? Qual dos dois você acha que fez a vontade do pai? E aí eles respondem, disseram-lhe eles: o primeiro, que falou que não ia, mas acabou indo. Amém, queridos? O primeiro, olha. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Amém, queridos? Deixa eu tomar uma água aqui. Servidos? Vamos entender isso. A vinha é o nosso campo missionário. Posso ouvir, amém, queridos? A vinha é o nosso campo missionário. E as almas que Jesus quer alcançar. Então, existe um campo missionário, né? Existem almas que Jesus quer alcançar. E nós somos os filhos. Um fala sim, sim, mas não faz. Amém? E o outro fala não, não, mas acaba se arrependendo e fazendo. Qual dos dois é você nessa história? E essa pergunta não é para você me responder, essa pergunta é para ficar martelando na tua cabeça, tá bom? De hoje em diante. Se eu fosse um daqueles filhos, qual dos dois eu seria? Um fala sim, sim e não faz, o outro fala não, não, mas acaba se arrependendo e fazendo. Amém? Quantas pessoas que você conhece que confessam Jesus e dizem que irão ser fiéis e tal, só que não. Só que não. Não é verdade? Então presta atenção que Jesus está falando, ele começou falando assim, ó, seja o seu sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ah, Senhor, eu te adoro, eu recebo Jesus como meu Senhor Salvador. Só que no dia a dia você prova o contrário com as suas atitudes, com as suas palavras, com o seu modo de agir. E isso tem que ser levado em consideração. Nós precisamos viver sempre nos observando, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós estamos enfiados numa quarentena que nunca teve na face da terra, né, semelhante a essa. Parou o mundo todo. Parou o mundo todo. E cada dia as coisas estão se agravando e nós temos que nos apegar em Deus, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala que haverá um tempo em que o justo viverá pela fé. Amém, queridos? Então nós já temos visto aí que se a gente tiver que sair para no mercado tem que ser pela fé, com muita proteção e pela fé. Né? Se a gente ficar em casa é pela fé, se a gente receber uma visita é pela fé. Porque a palavra diz, o justo viverá pela fé. Então os sinais estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo. E Jesus está nos alertando, olha, eu posso voltar a qualquer momento. E qual dos dois filhos você é? Aquele que agrada a Deus ou aquele que não agrada? Aquele que fala e faz ou aquele que só fala? Que é só palavras, mas as atitudes não acompanham aquilo que você fala. Então nessa noite o Senhor está nos colocando na parede. E isso tudo tem a ver com fome e com sede. Isso tudo só tem a ver com fome e com sede de Deus. Não é verdade? Nós estamos sempre nas igrejas, mas com o tempo nós acabamos deixando a desejar no nosso servir. Não é verdade? Eu lembro quando eu me converti, quando comecei na igreja, meu Deus, eu queria fazer tudo na igreja. Eu queria pintar, eu queria lavar, eu queria limpar banheiro, eu queria varrer, eu queria passar aspirador no púlpito, eu queria mexer no som. Eu queria evangelizar, eu queria fazer um monte de coisa, sabe? Porque é assim o primeiro amor. É assim que nós percebemos que a gente deixa de amar ao Senhor com o primeiro amor. E é isso que nós temos que corrigir na nossa vida. Eu tenho que corrigir na minha, você na sua, né? Lembra quando você amava servir e de repente esse amor ao serviço começa a esfriar? De repente você se vê sendo empurrado ao culto, empurrado à igreja. Você vai na igreja por obrigação e não mais por amor, não mais por prazer. Tá entendendo? Coquinha, Deus te abençoe, Coca querida, seja bem-vinda. Você vai na igreja
empurrado, você vai na igreja arrastado, e quando vai? E pior é quando você começa a se conformar, você ia todos os cultos na igreja e você só começa a ir num culto da semana, ou aí depois você começa a ir a cada 15 dias, depois você começa a ir uma vez por mês, você se engana falando assim, não, Deus está comigo, né? Mas na verdade a gente sabe o que está acontecendo dentro de cada um de nós, né? Nós estamos deixando de viver o primeiro amor, e quando isso acontece, segundo a palavra de Deus, seja o seu sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, se eu não tenho coragem de admitir que eu não estou mais naquele amor, naquela paixão por Deus, eu estou fazendo as coisas por obrigação, eu já estou falando coisas de procedência maligna. É o que a palavra diz. Se eu não falo e cumpro aquilo que eu falei, quer dizer então que eu estou sendo um instrumento, mas não mais de Deus agora. E Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Falamos uma coisa e fazemos outra coisa. Já não é mais sim, sim ou não. Eu falo uma coisa e faço outra. Eu confesso o Senhor com a boca, mas com as minhas atitudes eu estou servindo outros deuses. Não sei se você está entendendo aí. Deus está falando forte aqui nessa noite. Amém, queridos? Eu confesso a Deus com a minha boca, mas no meu dia a dia, as minhas atitudes, eu estou honrando outros deuses que não o meu Deus Todo-Poderoso. Então a palavra do Senhor está retumbando na minha e na tua mente hoje, no meio do teu coração. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. O que procede disso, o que passa disso, é de procedência maligna. Assim diz o Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? Olha só, quer outro exemplo? Eu vou te dar outro exemplo para que você perceba, né? João 8:44. João 8:44. Olha o que a palavra de Deus está falando. Não é o pastor Marcelo. Eu não inventei isso. Isso está na palavra de Deus, está na Bíblia. Amém? Então, se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo e confere. Vê se eu não estou falando mentira aqui. Olha aqui. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então você está falando, se você tem por pai o diabo, você está querendo satisfazer o seu pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós confessamos Deus de boca cheia, mas no dia a dia a gente está mentindo, a gente vive mentindo. Amém? Você tem mentira na tua vida, você vive conformado com mentiras, o diabo é o pai da mentira. Então você vê que a palavra não mente, né? Seja o teu sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, quando você mente, você está sendo instrumento do diabo, não de Deus. Eu não estou acusando ninguém, que estou falando que a palavra está dizendo. Amém, queridos? E Deus nessa noite está nos chacoalhando. Eu sinto Deus chacoalhando o povo, falando para mim assim, filho, fala para o povo acordar. Acorda porque eu estou voltando, eu estou às portas e eu não quero perder ninguém. Amém, queridos? Glória a Deus. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. E muitos, né, que nunca entraram numa igreja, acredite em mim, muitos que nunca entraram numa igreja, podem a qualquer momento ter aquele encontro com Cristo. Sabe aquele encontro com Cristo que enche a pessoa do primeiro amor, né? Se encherem de arrependimento e podem ter um amor muito maior do que o nosso, muito maior do que o meu e do que o seu. Nós que nos garantimos tanto, né? Eu que sou servo de Deus, eu que sou o instrumento de Deus, eu que sou um obreiro, eu que sou um diácono, eu que sou um pastor, eu que sou um levita. Então a gente se garante muito, queridos, mas a palavra de Deus está falando, olha, Mateus 20:16, anota aí, abre a tua Bíblia aí, Mateus 20:16, assim os derradeiros serão os primeiros, está falando aqui, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros, derradeiros, os primeiros serão os últimos, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos.
Vê se a palavra não começa a se revelar agora. Você já leu isso um monte de vezes. Ah, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. A gente olha para a palavra, a gente lê, a gente dá risada. Mas isso é muito sério, queridos. Amém? De repente, nós que estamos lotando as igrejas há tanto tempo, né? A gente vai ficar surpreso, porque aquele que está lá fora, aquele que é marginalizado, aquele que ninguém dá valor nenhum, de repente vai ser o primeiro e nós seremos os últimos. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma a viver uma vida fora do sim, sim, não, não. A gente se acostuma a viver uma vida onde, eu vou orar por você, sim, não oro. Eu vou te pagar e não pago. Eu vou fazer tal, vou te ajudar e não ajudo. Sabe, principalmente nessa vida agora de WhatsApp, né? O WhatsApp é todo mundo orando, todo mundo põe a mãozinha lá. Eu preciso de uma oração pelo fulano. Todo mundo põe a mãozinha, mas será que todo mundo que pôs a mãozinha está orando? Será mesmo? Né? Eu tinha sempre essa dúvida. E teve uma vez que, quem é do grupo da igreja sabe, né? Teve uma vez que a gente precisava de um milagre. Tinha uma pessoa no hospital precisando de um milagre. E eu fui muito incomodado por Deus. Eu entrei e coloquei um áudio, né, no grupo e falei, gente, nós vamos ter que hoje meia-noite todo mundo orar. E todo mundo recebeu esse áudio e todo mundo orou, tenho certeza, porque naquela noite o milagre aconteceu no hospital. Tá entendendo, queridos? Então nós temos que parar, queridos. De vez em quando Deus tem que chacoalhar você e falar, ei, o que você está fazendo na tua vida? Você está acomodado, você está no exército, eles falam, você está acochambrado. Não fica acochambrado com a situação, não fica acomodado com a situação. Não ache que você já sabe tudo. Pelo amor de Deus, o Senhor está te falando, ei, acorda, porque a volta do Senhor está marcada. O dia e a hora pertencem a Deus, amém? Eu só consigo ver os sinais, eu estou vendo os sinais. Mas a gente está brincando, a gente está... sem perceber, a gente está mentindo, a gente está falando que faz e não faz, a gente está deixando a desejar, e isso é de procedência maligna, não é Deus te usando, é outra coisa te usando, menos Deus. Mas Deus quer ser o dono da tua vida. Posso ouvir um amém? Deus quer resgatar, restaurar aquilo que foi perdido na nossa vida. Deus quer devolver para mim e para você aquela inocência, aquele primeiro amor, aquela vontade inexplicável de encontrar o Senhor e adorá-lo enquanto se pode achar. Sabe, Deus está procurando por pessoas assim. E nessa noite, então, Deus está falando comigo e com você. Amém? Presta atenção. Mateus 20:16, olha que palavra. Assim os derradeiros serão os primeiros. E os primeiros serão os derradeiros. Por quê? Porque muitos serão chamados, poucos escolhidos. Por que vão ser poucos escolhidos? Porque no meio daquele muito, Deus vai escolher aos únicos, aos poucos, que ainda são sim, sim, não, não. Amém, igreja? No meio daquele monte, daquele turbilhão de pessoas, Deus vai escolher a dedo assim, olha... Os que são sim, sim e não, não. Aqueles que perseveraram na fé. Aqueles que permanecem se mantendo firmes à promessa de Deus, à palavra do Senhor. Aqueles que se promessem, que se mantêm firmes ao chamado de Deus na sua vida. Ele te chamou para ser o sal e luz, Ele te chamou para ser diferente, Ele não te chamou para ser igual a todo mundo, Ele não te chamou para ser mais um que se confunde no meio do mundo, Ele te chamou para ser a diferença. E onde você estiver, se você entender o que é ser sim, sim, não, não, se você entender o que é essa responsabilidade de carregar o nome de Cristo, você verá a glória de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então presta atenção, que Jesus não está interessado, posso te falar a verdade? Jesus não está interessado no quanto você sabe. Tem pessoas que falam, eu queria fazer tanta coisa, mas eu não sei nada. Jesus não está interessado no quanto você sabe. Jesus não está interessado no seu tempo de igreja. Jesus não está interessado nas teologias que você tem, presta atenção nisso. Jesus só quer saber uma coisa, Ele quer saber onde está o teu coração. Aleluia. Ele só quer saber onde está o teu coração.
Sabe, hoje em dia nós trocamos tudo, sabe? A gente troca a nossa adoração, a gente troca a nossa paixão, a gente troca a nossa fome, a nossa sede, sabe por quê? Por títulos. Ah, eu sou bacharel em teologia, olha quantos cursos eu fiz, eu posso julgar todo mundo, eu posso julgar todos. Ei, acorda! Acorda, porque Jesus não está interessado no que você sabe, Ele está interessado no quanto você obedece. Ele não está interessado, sabe, no seu tempo de igreja. Ele está interessado na tua fome, na tua sede, na tua vontade de viver para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu não consigo, queridos, eu não consigo segurar o que eu sinto aqui. Deus está aqui, Ele está falando com você nessa noite. Acredita, acredita. Sabe lá quando Jesus estava na cruz? Jesus estava na cruz. O que a palavra fala? Eu não vou abrir agora não, tá? Você sabe. O que a palavra fala? Tinha 2 ladrões do lado dele, um à sua direita, um à sua esquerda. Amém? Tinha 2 ladrões, um ladrão à sua esquerda, um ladrão à sua direita. Está lá em Marcos 15, 28, fala assim: e cumprindo-se a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Então Jesus foi pregado no meio de 2 ladrões, com os malfeitores, e a palavra se cumpriu. Amém? Mas um daqueles ladrões, ele olha para Jesus e ele reconhece a culpa que ele tinha. Um daqueles ladrões. O outro não, o outro olhava para Jesus e falava: ah, o Senhor é filho de Deus? Se é filho de Deus, se salve, salva nós também. Mas um daqueles ladrões olha para Jesus e reconhece a sua culpa. Aleluia. Ele confessa que era ladrão e merecia estar ali. Ele confessa, ele fala: Senhor, eu sou ladrão, a minha vida inteira eu não fiz nada que presta. Eu sou ladrão, Senhor, eu mereço estar aqui, mas e o Senhor não merece. Ao mesmo tempo que ele reconhece quem ele era, ele consegue ver a santidade de Jesus. Ele consegue ver a pureza de um Deus que estava lá representando o meio do teu pecado. Você consegue entender isso? Você consegue sentir aí, em nome de Jesus? Ele não deveria estar ali. E esse ladrão olha para Jesus e fala: o Senhor devia estar aqui. Sabe esse ladrão? Esse ladrão é os publicanos, as meretrizes, que a palavra de Deus disse aqui, olha. Olha lá em Mateus, que eu li, Mateus 21, versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então esse ladrão já estava representando os publicanos, os donos da lei, aqueles que se acham tão merecedores do amor de Deus, que podem julgar todo mundo. Está entendendo? Então esse ladrão estava representando os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, aquelas que se vendiam. E ele estava ali de cara, frente a frente com a pureza de Cristo. Ele fala: Senhor, o Senhor merecia estar aqui? Eu sou ladrão. Eu não valho nada, Senhor. Eu sou desprezível aos homens, eu sou merecedor da morte. E sabe o que aconteceu? Jesus olha para ele. Jesus olha para ele e, vendo a sinceridade, a fome, a sede desse ladrão, o sim, sim, não, não, Jesus olha para ele e fala: filho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, aleluia. Esse ladrão recebe o perdão, recebe a promessa de Cristo. Amém, queridos? Então, mais uma vez eu reforço: Jesus não está interessado, Ele não está interessado no quanto você sabe, no seu tempo de igreja, no quanto você tem teologia. Ele está interessado na tua fome, na tua sede.
Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que queiram a presença do Senhor, sabe? Não se acostuma, não aceita isso, não aceita esse negócio de eu vou para a igreja por obrigação, que droga, vou ter que ir no culto, vai ter hoje um filme legal, vou ter que perder porque hoje tem culto. Não, não aceita isso. Tenha fome, tenha sede, seja desesperado por Deus, porque é desses que pertence o reino. Aleluia, aleluia. Então, sabe esse ladrão? Sabe esse ladrão aí? Esse ladrão está no céu, aleluia. Esse ladrão está no céu, aleluia. Sabe aquela mulher adúltera que ia ser apedrejada em praça pública, sabe? Jesus estava escrevendo na areia ali, e trouxeram uma mulher para ele, uma mulher adúltera. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, o que a gente faz com ela? Ele falou, o que a lei manda? Manda ela ser apedrejada. E Jesus fala, então, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aquela mulher não foi apedrejada porque Jesus confronta os acusadores com os seus próprios pecados. Está entendendo, querido? Sabe aquela prostituta, né? Aquela adúltera, sabe? Está salva, está na glória, está no céu. Aleluia. A Bíblia fala da história de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta chamada Raabe, que escondeu os espias de Josué em Jericó. Sabe quando Josué ia tomar Jericó? Os muros de Jericó eram muito grandes, né? Então Josué, obedecendo a Deus, ele viu os muros caírem, mas antes ele manda espias, 2 espias, visitarem a cidade. Eles são descobertos, eles entram na casa de Raabe. Raabe era uma prostituta, era uma casa de prostituição, então os homens tinham livre acesso. Eles entram na casa de Raabe, e Raabe então ela sente que Deus estava nesse negócio, ela esconde esses homens, sabe? Raabe conseguiu esconder esses homens, e por causa dela, né, a vitória foi certa. Após a destruição de Jericó, né, após as muralhas caírem, após o povo de Deus entrar e destruir todo Jericó, Raabe habitou entre os israelitas. Essa Raabe habitou entre os israelitas. Ela casou-se com um homem chamado Salmão. Ela deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi. E ela se tornou assim uma pessoa da linhagem de Jesus. Aleluia. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Entendeu? Mas é uma prostituta, mas fez parte da linhagem de Jesus Cristo, porque Deus viu nela um coração apaixonado, um coração sedento, um coração faminto, um coração disposto a viver para Deus. Aleluia. Amém, igreja? Nessa noite então, Deus te chama não para ser mais um, sabe? Ele não está te chamando para você ser mais uma pessoa disfarçada no meio do mundo, uma pessoa confundida com o mundo. Ele não está te chamando para isso, não. Nessa noite o Senhor está te chamando para ser de novo aquela pessoa apaixonada por Ele. Sabe aquela pessoa, porque você tem orado muitos anos, não para de orar não, continua orando. Continua orando, porque de repente essa pessoa vai ter um choque, vai ter um encontro com Deus, e de repente essa pessoa vai entrar na igreja na tua frente. Está entendendo? Porque Deus está interessado em corações verdadeiros que o amem verdadeiramente. Então não desista de orar, não desista de buscar, não desista de ter intimidade com Deus, porque Ele está procurando por pessoas apaixonadas. Amém? Se você acha que é impossível voltar ao primeiro amor, eu quero te falar que não é, tá bom? Eu quero te falar que quando eu começo a meditar na palavra, eu volto ao primeiro amor, eu volto ao dia que eu tive encontro com Jesus. Eu sinto essas lágrimas que eu derramo, são a certeza de que Deus está comigo, Ele está aqui agora.
Ele está me usando para falar com você. Então, em nome de Jesus, dê créditos à palavra, acredite na palavra, acredite, porque Deus está à tua procura. Amém? Ele está perguntando quais foram os seus pecados, ele está perguntando quanto você quer dele, quanto você tem fome, quanto você tem sede. Não aceite, em nome de Jesus, não aceite. Não aceite uma vida morna, não aceite. Jesus falou sede quente ou sede gelado, porque o que for morno, eu vomitarei na minha boca. Foi o que Jesus disse. Então, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te convidar a refletir nessa palavra, reconhecer o quanto você precisa, o quanto eu preciso, o quanto nós precisamos. E a única maneira de nós voltarmos a nos apaixonar por Deus é voltarmos a sermos servos. Amém, querido? Se você parou de servir, pede perdão para Deus e começa a servir de novo. Seja servo, porque quando você serve, o teu coração volta ao primeiro amor, à essência. Amém? Maílson Souza, Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, volte a ser servo. Volte a servir. Fala assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa a minha vida, porque mente vazia é oficina do diabo. Você sabe disso. Amém? Quando a gente para algumas coisas, a gente começa a pensar em outras coisas. Tem muitas pessoas que eram uma bênção, pessoas que eram cheias de dons na igreja e de repente, por algum motivo, acharam melhor parar. Presta atenção, queridos. Enquanto você se enche de Deus, Ele te enche, Ele te completa. Mas quando você para de se encher de Deus, você fala: Deus, agora dá um tempo, que agora eu vou cuidar da minha vida. Então Ele deixa você cuidar de você mesmo, querido. A tua vida fica vazia, a tua vida fica sem fome, fica sem sede, fica sem amor. Mas nessa noite não. Nessa noite, você que está aqui me ouvindo, você que parou tudo para me ouvir, eu creio que Deus fez, sabe, um ato sublime na tua vida. Ele teve a misericórdia de parar você para te dizer: eu ainda creio em você, eu ainda espero por você, eu ainda estou pronto para te ouvir, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Eu creio que nessa noite você vai orar diferente, amém? Eu creio que nessa noite você, aí na tua casa, onde você estiver, você vai ter condições de rasgar o teu coração. Chore se for preciso. Chore, mas se arrependa. Peça: Senhor, me perdoa, Deus, me perdoa, porque eu tenho deixado, Deus, o meu primeiro amor. Eu tenho deixado de lado as coisas que eu fazia. Eu tenho sido uma pessoa de duas palavras, Deus. Eu não tenho mais honrado, Deus, a minha palavra, Pai. Seja o seu sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, em nome de Jesus, admite a tua necessidade de Deus, admite a tua fome, admite a tua sede e seja cheio da presença daquele que pode todas as coisas e te fortalece. Em nome de Jesus. Amém?